A história de hoje começa com Tsukasa. Ele estava em um elevador, só observando os números subirem. Ele escuta um som bem baixo de choro, então ele olha para trás. Encontra uma menina bem baixinha e bonita, se esforçando para segurar as suas lágrimas. Ela percebeu o Tsukasa olhando para ela pelo reflexo, e quando ela se vira, o Tsukasa fica impressionado com ela, e na hora já acredita que se apaixonou. Agora, nós vamos para um tempo depois. Este era um dia bem agitado, e o Tsukasa estava correndo nas ruas para poder chegar ao seu trabalho. Era o seu primeiro dia na empresa que se chama Sion Artificial Intelligence Corporation. Ele queria causar uma boa impressão, então ele foi mandado para um outro prédio que parecia ser mais simples. Mas ele não deixa isso abalar ele, e na hora, ele entra de cabeça erguida. Ele se apresenta para as poucas pessoas que tinha ali no escritório. Todos olham para ele. Ele já estava suando frio. Era tudo novo que estava acontecendo. Mas do nada, um cara lhe dá risada e acena para ele, enquanto uma outra menina evita contato visual com ele, mas uma outra olha. Então um velho se apresenta como chefe dali. O nome dele é Yamanobe. Ele diz para ele perguntar à senhora do lado, Kazuki, qualquer coisa que ele tivesse dúvida. E o Tsukasa se curva para cumprimentar ela. Mas a Kazuki só se aproxima do seu chefe e questiona ele do porquê ele disse que não teria mais novas pessoas para trabalhar ali nesse ano. Mas o Yan diz que o Tsukasa foi recomendado pelo gerente geral, mas parece que eles não tinham ninguém para fazer uma parceria com ele ali. E quando eles descobrem que ele não fazia ideia do que eles trabalhavam ali, isso surpreende todo mundo. Então eles perguntam ao Tsukasa se pelo menos ele sabia o que são Giftias. E ele diz que estava ciente que são androides que carregavam almas sintéticas, mas ele ainda não deu nenhuma olhada neles. Aquele cara de cabelo azul se apresentou como Constance. O Ia diz pro Tsukasa que a menina com a expressão vazia, que se chama Cherry, e o menino com um Game Boy, que se chama Zack, eram Giftias. E enquanto o Tsukasa olha a sala, ele foi surpreendido por um cara que se chama Ren. Ele aparece dizendo que ele era humano, e ele dá um tapa nas costas do Tsukasa, só de brincadeira. Mas o Tsukasa é fraquinho, e ele foi pra frente. Nesse momento, o Constance consegue pegar ele antes que ele caia, e foi revelado que ele também é um Giftia. O Tsukasa fala que nem dava pra notar a diferença, e depois disso, a Kazuki explica pra ele que os Giftias têm uma vida útil de 81.920 horas. São uns 9 anos. E depois que esse tempo expira, a inteligência artificial deles é destruída. Então a empresa deles vão lá recuperar esses androides. E quando eles acham que não teria quem ajudar o Tsukasa, uma menina bem bonita com o cabelo roxo que se chama Isla entrou ali na sala. Ela era a menina que ele tinha visto mais cedo. E com isso, o Yan propõe a eles serem parceiros. A Isla só concordou com isso sem nenhuma objeção. Então depois de colocar o seu uniforme, o Tsukasa volta até o escritório e é surpreendido pela Isla esperando por ele. Ela é uma Giftia também, e ele fica impressionado com a beleza dela. Então ele se aproxima dela e se apresenta com um sorriso no rosto. Ele pergunta para ela se ela se lembra dele de mais cedo, mas ela apenas acena. Ele pergunta o que ela estava olhando no elevador, e ela só diz, erro, eu não entendi, por favor repita, só isso. O Tsukasa tenta repetir a pergunta, mas antes que ele pudesse, a Isla repetiu a mesma mensagem. Isso faz o Tsukasa se perguntar se ela realmente é a mesma pessoa, entre aspas, que ele viu antes. O Zack apareceu de repente do lado deles e provoca o Tsukasa sobre segurar a mão da Isla por tanto tempo. Ele chama Michiru e diz que o novato parece assustador, já que ele parece apaixonado pela Isla. Ela apareceu falando como ela não suportava amadores, e ela avisa a Isla sobre observar mais o Tsukasa, porque ele parece estar tendo pensamentos sujos com ela. A Isla olha para ele bem preocupada e pergunta se isso era verdade, mas o Tsukasa fica envergonhado e nega isso. A Michiru se apresentou para ele e explica que ela é quem vai treinar ele. Na hora, eles saem para começar o trabalho, e a caminho do trabalho, o Tsukasa pergunta por que as Giftias e humanos precisam ser pareados. A Isla diz que eles precisam disso para funcionar melhor. O trabalho do androide é negociar, enquanto o humano supervisiona, porque eles precisam estar ali para ver se está tudo sendo feito corretamente. O Tsukasa pergunta se tinha algum manual, mas tudo que ela entrega é um caderno rosa que serve como manual de treinamento. A Isla também lembra que o trabalho deles nem sempre vai ser recompensado. E quando o Tsukasa abre o caderno, tudo o que ele vê é rabiscos e desenhos. Na primeira missão deles, eles têm que lidar com um velho casal, dono de um gift shop que já estava para espiar. O nome dele é Ed. O Zack foi lá confortar o casal,
falando que eles vão se certificar de levar o seu irmão mais velho. E o Tsukasa fica surpreso com quão bem o Zeke estava conduzindo essa situação. Os donos dizem adeus ao Ed e a Michiru explica o processo. Primeiro, os donos precisam assinar um formulário de acordo com a antecedência e que eles devem estar presentes durante a recuperação. Então o Zeke termina com as memórias do Ed, enquanto o casal fica de luto. Michiru explica ao Tsukasa que é importante que os donos estejam lá porque os Giftias carregam memórias e informações pessoais dos donos, e é para garantir que a privacidade deles fique totalmente segura. Os donos precisam estar lá até o final. E quando o Tsukasa pergunta do porquê o Ed, já que ele parecia tão saudável, e a Michiru explica que ele tinha apenas 12 horas e toda sua personalidade iria desaparecer de qualquer forma, então adiantar um pouquinho não fazia mal. Eles tinham mais 3 trabalhos na semana, e o Tsukasa acha que vai ser molezinha. A Michiru diz que é por isso que ela acha que os novatos são tão irritantes. Então eles vão para a próxima tarefa no dia seguinte. Ela tava com um sorriso no rosto, mas a senhora fecha a porta na cara dela. O Tsukasa lê os detalhes da Giftia. O tempo dela era de 5 dias a partir desse momento. Mas a Michiru explica que é a terceira vez que eles vão lá, mas a dona não tá nem aí. O Tsukasa pergunta o que acontece se elas não conseguirem que a senhora ajude até o prazo. Mas a Michiru não responde. Ao invés disso, ela só diz que eles vão fazer com que ela assine, não importa o que seja preciso. Então, eles pulam essa e vão para os próximos casos. A Michiru lembra ao Tsukasa que a Isla era uma veterana e conhece o trabalho como ninguém. Então, ele deve tentar acompanhar ela. E a Isla só olha para ele de uma maneira bem determinada. Mas quando eles chegam na casa, a Isla estava lá para apertar o botão da campainha. Mas ela não consegue apertar e a Michiru com o Tsukasa observam isso. O Tsukasa pergunta para Michiru se ela realmente estava falando sério da Isla conhecer muito bem esse trabalho. E ela confirma que sim, mas ela mesma não tinha mais certeza sobre isso. Então Tsukasa foi até a Isla e escuta ela dizendo: Evo, por favor, aperte a campainha. O Tsukasa fica um pouco surpreso com isso, mas aqui eles escutaram um barulho e as pessoas lá dentro correram. A Isla percebeu que eles estavam ali do lado de fora já, e ela foi atrás, pulando de lá de cima mesmo e caiu em uma lixeira, quebrando tudo. Voltando pro escritório, a equipe toda estava escutando o Ian. Ele leu o relatório para eles. Só tinha más notícias, porque as pessoas estavam com raiva já que eles destruíram a lixeira. Mas, em compensação, eles conseguiram capturar um Giftia fugitivo. Mas nesse momento, a Kazuki veio gritando com Tsukasa que não deveria mandar a Isla fazer essas coisas. Mas depois, a Michiru diz que a Kazuki era assim mesmo e já foi assim com ela também. Ela diz que a Kazuki e a Isla eram um time, e o Tsukasa fica surpreso em como ela estava sendo legal com ele. A Michiru coloca 4 arquivos na mesa do Tsukasa dizendo para ele escolher uma das tarefas em que eles vão estar trabalhando a partir de amanhã. E o Tsukasa olha alguns e encontra o arquivo da velha de mais cedo. Então de repente, a Isla apareceu ao seu lado com uma bandeja de chá. Ela diz que vai ser capaz de lidar com a tarefa, mas a Michiru diz a ela para deixar o chá ali e tomar um banho. Então no outro dia, a Isla e o Tsukasa estavam na porta da frente da velhinha, e assim que ela abre a porta, a Isla levou uma garrafa de chá e oferece para ela, mas, como esperado, ela só fechou a porta na cara dela, e isso acontece várias e várias vezes. O Tsukasa pergunta a Michiru sobre a situação deles, e eles ficam observando a Isla mexer com algumas plantas. Ele decide se aproximar da Giftia para conversar um pouco, e quando ele se abaixou com ela se vira e olha para ele, e nesse momento, ele teve lembranças da primeira vez que ele viu ela. Então, ele perguntou como ela estava, e o Tsukasa diz que amanhã é o limite do tempo da garotinha, e eles estavam tentando recuperar ela, mas a velha é muito teimosa. Enquanto isso, a Isla sussurra para ela mesma que, enquanto ela estiver trabalhando, ela tem uma razão para existir. Ela então se levantou e encarou o Tsukasa com seu olhar determinado. Ela diz que tinha uma carta na manga, e sem surpresas, a senhora grita que não quer que eles levem a Nina. A Isla fica surpresa, já que ela ajeitou tudo isso aqui. Então, ela lentamente olha para Tsukasa. Mais cedo naquele dia, a Michiru disse para eles que eles deveriam ir lá e terminar isso até de noite. E o Tsukasa fica pensando nisso enquanto pensa em uma estratégia diferente. A Isla foi no muro e tentou pular, e ela diz que a senhora tinha que beber o chá. O Tsukasa tenta impedir, mas ela perde o equilíbrio e cai do outro lado. E de repente a Nina apareceu e pergunta quem ela era. A Isla oferece um chá para ela, e a Nina dá risada e diz que ela é engraçada.
mas a velha apareceu atrás dela, e ela grita que se a Isla não sair de lá agora, ela vai chamar a polícia. A Isla tenta dar o chá pra ela de novo, mas a velha é interrompida quando a Nina diz à avó que elas não poderiam mandar essa menina embora assim. Ela diz que pelo menos ela precisava tomar um banho. A velha não fica muito feliz com isso, mas acaba cedendo ao pedido da sua neta.